Sinistro, Pai, que mantenha esta obra de pé, Senhor, para que possamos anunciar as boas novas de salvação, ó Pai. Multiplica-se os celeiros e a dispensa de seus filhos, ó Pai, que nada venha a faltar no lar do teu servo e da tua serva, ó Pai. Também abençoa, Senhor, aqueles que não tiveram condições de contribuir, mas que têm o desejo de abençoar a tua obra. Dá graça, dá força, vitória e perseverança, ó Pai. Abrindo as portas de emprego, Senhor, para que eles possam ter as condições de abençoar a tua obra santa, Pai. Neste momento, Pai, a tua palavra irá ser ministrada para a glória do teu nome. Fala conosco, Pai, segundo o teu querer, a tua vontade, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Aproveitando a oportunidade que nossos irmãos estão em pé, abra nossas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4, verso 1. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 4 e verso 1. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Todos os irmãos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis amado do céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono andem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, e os segundos semelhante ao novilho, e o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelo século do século, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século do século, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando:
Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Irmãos, podem tomar os assentos no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, os irmãos sabem quem é que foi o autor do livro de Apocalipse? Quem escreveu o livro do Apocalipse? O apóstolo João, o apóstolo do amor. É o mesmo João que foi jogado dentro do tacho de óleo ali fervendo, e ele saiu ileso, sem sofrer um arranhão, nenhuma queimadura. Quando ele saiu desse tacho de óleo, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, o conduziu lá para a ilha de Patmos. Nessa ilha, João teve a visão e escreveu esse livro tão abençoado, tão cheio de mistério, de grandeza, de profunda glória do Senhor, que é o livro do Apocalipse. João, aqui na ilha de Patmos, ele também teve a visão das 7 igrejas da Ásia, que Jesus mandou escrever as cartas para 7 igrejas da Ásia. Mas aqui no capítulo 4 que nós lemos aqui, João está tendo uma visão de Jesus, o nosso Senhor, já glorificado, de Senhor já Rei soberano, glorificado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João, ele é levado para a ilha e tem essa visão, e alguém chama ele e diz: João, sobe para aqui, e aqui falava comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O Senhor Jesus, Ele conhece tudo, sabe tudo. O passado, o presente, o futuro, o que aconteceu, o que já aconteceu, o que vai acontecer e ainda o que há de vir para acontecer nesse mundo que nós vivemos. Nada está encoberto sobre os olhares atentos do Senhor. Tudo Ele vê e tudo Ele contempla. João aqui, irmãos, ele está tendo a visão. Ao mesmo tempo que ele tem a visão, ele vai dando ali o seu diagnóstico de tudo aquilo que ele está vendo. Ele vai escrevendo e vai falando, e vai pronunciando para aquele que está ali ouvindo. A visão de João é a primeira coisa que João ele vê. Ele diz assim, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu o trono. A primeira coisa que João vê no céu é o trono. E no trono, ele também vê alguém que está assentado sobre o trono. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, João ele vê o trono. E depois ele vê alguém, quer dizer, se ele viu o trono, alguém estava sentado. O trono não estava ali para embelezar ou para enfeitar o céu, não. Se ele viu o trono, ele viu também alguém assentado sobre o trono. E quem era que estava assentado ali sobre esse trono que João ali viu no céu? Ele vai dizer: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Então João vê o trono, ele vê alguém sentado no trono,
Ele vê que aquele que está sentado sobre o trono é semelhante ao aspecto de uma pedra de jaspe e de sardônio, e também um arco-íris feito de pedras de esmeralda. Riqueza, simbologia do Senhor Jesus lá no céu. O mistério do Senhor, que Deus não revelou a ninguém a não ser para João. Para João. E João ali ele continua relatando a sua visão no trono, lá no céu. Ao redor do trono há também 24 anciãos. 24 tronos, melhor dizendo. E assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Glória a Deus, aleluia. João ele vê ali no trono, 24 tronos, sentado naqueles 24 tronos, ele vê 24 anciãos sentados ali fazendo o quê? Será que estava ali embelezando o trono ali, sentando ali para embelezar, para enfeitar ali o céu? Não, esses 24 anciãos que João viu sentado ali no trono com a coroa de ouro sobre as suas cabeças, estavam ali prestando uma reverência ao Deus Todo-Poderoso, reconhecendo a soberania da majestade do Senhor Jesus. Porque o mesmo Deus que criou os céus, criou a terra, e quando ele fez o céu, ele não fez o céu para ficar vazio, para ficar neutro. Ele também não fez a terra vazia, neutra, sem ninguém para habitar, sem ninguém para morar. Quando ele cria o céu, ele cria o primeiro habitante do céu, que é os anjos. Depois ele faz ali os anciãos, os querubins e arcanjos e os serafins para o adorarem a ele no céu. Aleluia. Glórias a Deus. E João também vê que lá do trono, irmãos, sai vozes de quê? De trovões e relâmpago. Às vezes a gente escuta os trovões e a gente fica com medo, né? Do trovãozão, né? Mas, segundo a Bíblia, os trovões e o relâmpago são a voz do Senhor falando lá no céu, a autoridade falando no céu. Então, irmãos, se lá no céu, que nós vimos aqui na visão de João, não tem silêncio, imagina aqui, neste recinto, neste lugar onde nós nos reunimos para o adorar. Também não pode ter silêncio, nós temos que fazer barulho, o povo de Deus fazer conhecido. Pelo menos há 30 anos atrás, a nossa pastora, a nossa irmã Rosimeire, que é jamais, e eu, que somos mais idôneos um pouco na fé, lembra que há 30 anos, 40 anos atrás, o povo de Deus, a igreja de Deus era conhecida por fazer barulho, porque o barulho chamava a atenção de quem passava lá fora. E quem passava lá fora que ouvia o barulho dentro da igreja ficava curioso para saber o que é que estava acontecendo no meio do povo barulhento. Então o barulho comovia a pessoa que estava lá fora, a pessoa entrava para dentro da igreja e via o que estava acontecendo. Quando ele via o que estava acontecendo, eles não entendiam, porque o homem natural, o homem carnal, natural, que não tem o Espírito de Deus, que ainda não conhece os mistérios de Deus, que não conhece a Jesus, não sabe desvendar o mistério que anda dentro da igreja. Somente os salvos, somente aqueles que conhecem e servem ao Senhor. De 4 anos, de 40 anos para cá, irmãos, parece que entrou dentro da igreja de Deus um balde não, uma tonelada, um caminhão inteiro de água fria, porque não se ouve mais aquele barulho do céu, aquele barulho gostoso de glória a Deus, aleluia, de língua estranha. Aqui, está aqui a nossa pastora que não deixa de admitir. Há 40 anos atrás, a gente via no culto de crianças recebendo a presença de Deus, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. E por que isso não acontece hoje? Será que nosso Deus mudou? Será que a palavra mudou?
Será que o Espírito Santo mudou? Será que Jesus já não é mais o mesmo que operou naquele tempo, não está operando mais hoje? Não, meus queridos. Eu quero te dizer que Deus continua sendo o mesmo, Jesus continua sendo o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a palavra, o conteúdo que preenche o culto continua sendo a mesma palavra. Então, quem que mudou então, evangelista? Quem mudou? Foi eu e você, que nós ficamos no acomodismo. Hoje, o povo hoje, a maioria dos pastores está culpa. Mas a pandemia, irmãos, já faz não sei quantos anos que passou a pandemia e o povo de Deus já está vivendo no passado. Irmãos, quem vive no passado é museu. Você vai lá no museu, você vê uma exposição de inúmeros carros antigos, coisas antigas. Não, nós temos que viver o agora, o presente, o momento é agora, o desejo é agora, a hora é agora, o momento é esse, oportuno é agora. Aleluia. Deus ainda continua batizando, o Senhor Jesus continua salvando, o Espírito Santo ainda continua consolando, o Espírito Santo ainda continua procurando lugar para ele poder habitar, para ele poder fazer moradia. O Espírito Santo ainda continua procurando pessoas com o coração aberto, com a disposição para ele poder usar com ousadia e autoridade. Por que autoridade? Porque Jesus disse, quem crê em mim fará obras maiores do que essa que eu faço. Glória a Deus, aleluia. Mas vamos aqui, voltar. E João ali continua dando um relato daquilo que ele vê na sua visão. Ele disse aqui no versículo 7, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Ele vê 4 seres viventes lá também no céu. O primeiro ser vivente, ele disse que é semelhante ao leão. Por que semelhante ao leão? Porque Jesus ele é conhecido também como o leão da tribo de Judá. E o segundo, semelhante ao novilho. Por que o novilho? Semelhante porque o Senhor Jesus também ele é conhecido como um cordeiro mudo que foi levado ao matador. O terceiro tem um rosto como de homens. Como de homem, porque Jesus, quando ele veio na terra, ele veio 100% Deus e 100% homem. O quarto, semelhante à águia que está voando. Por que semelhante à águia? Porque a águia, quando ela voa, lá em cima, não sei quantos mil metros, ela consegue enxergar a sua presa aqui embaixo. Jesus, ele tem a visão de tudo, ele enxerga tudo, consegue enxergar até o nosso pensamento. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e o que há de vir. Ou seja, aqui a palavra, nós estamos dizendo que lá no céu os anjos não descansam nem de dia nem de noite, é 24 horas de adoração ao Senhor. A nossa pastora disse uma verdade muito grande aqui no início do culto, que o louvor é a preparação, é a base do culto. Mas por que o louvor é a base, é a preparação do culto? Porque todos os cargos, irmãos, todos os cargos, eles acabam na terra. O cargo pastoral, o cargo eclesiástico, evangelista, pregador, todos eles acabam aqui na terra. Mas o único que começa na terra e você vai e termina e vai lá no céu e continua no céu, é o louvor. Aqui na terra é uma preparação para nós podermos louvar o Senhor lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Lá no céu. Porque
Porque todos os seres que Ele criou, os anjos, os seres viventes, os querubins, todos os seres que Ele criou para o adorar. E Deus, e Jesus, irmãos, eu creio, irmãos, que Jesus, Ele não nos tirou de lá de fora, lá do mundo, para trazer para a tua casa, para os teus caminhos, somente para nós ficar vestidos de uma roupinha bonita, um terninho bonito, um sapatinho bonito, para chegar aqui no culto com a Bíblia na mão e ficar, sentar e ficar só assim. Não, Ele nos tirou, Ele nos resgatou para que possamos ser adoradores. Adoradores. Se lá no céu tem adorador, na terra também tem que ter adorador. Se lá no céu não tem silêncio, na igreja de Deus aqui na terra também não pode haver silêncio, tem que haver barulho. Tem que ter barulho. Nós estamos vivendo num tempo que nós temos que despertar, voltar às origens, voltar lá no primeiro amor. Lá. Ou será, irmãos, que nós só éramos avivados no momento que nós éramos novos convertidos, depois que nós passamos a ficar mais idôneos na fé, foi se esfriando já? Interessante, irmãos, que quando eu estava no mundo, que tinha uma festa mundana, que tinha uma pessoa tocando viola, outra pessoa na sanfona, e outra no microfone cantando aquelas coisas horríveis, aquelas coisas horrendas. Nós íamos nesses lugares, dávamos risada, gritava o nome do artista, da pessoa que estava cantando, fazia aquele barulho tremendo e até altas horas da madrugada. E quando às vezes a pessoa dava um intervalo para parar, às vezes a gente ficava carrancudo, de cara feia, porque a pessoa parou, não era para ter parado, era para continuar. E depois, irmãos, nós saímos das trevas, da escuridão, e viemos para a luz, para a claridade. Aí nós fica um receio de abrir a boca para adorar a Deus, para adorar aquele que nos salvou, para adorar aquele que nos resgatou, para adorar aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Às vezes ficamos com receio. Será que o que a pessoa vai pensar de mim se eu abrir a boca para dar um glória, se eu dar um aleluia, se eu falar língua estranha? O que o irmão, a irmã vai pensar de mim? Irmãos, não fica pensando nisso não. Faça igual aquela mulher do vaso de alabastro, quando ela entrou na casa de Simão, ela entrou lá para adorar ao Senhor. Ela não se importou com aquilo que o povo iria dizer dela, se ela ia ser mal falada, se o povo ia escarnecer, ia zombar, ia dar. Não, o único propósito dela era adorar, porque ela sabia que quem estava ali não era qualquer pessoa, não era qualquer homem, era um ser sobrenatural, era o Rei Jesus que estava ali naquele lugar. Por isso que ela não se importou com aquilo que o povo ia pensar dela. Ela reverenciou, ela o adorou. Coisas que Jesus estava esperando que aqueles que andavam com ele, que ouviam a sua palavra, que ouviam o seu ensinamento, o fizessem primeiro, que tomasse a frente e fizesse. Não, quem que tomou a frente? Quem que foi adorar? Quem que foi adorar? Quem que foi reverenciar? Quem é que foi reconhecer ele como rei, como sacerdote, como pastor? Quem é que foi? Uma mulher desconhecida, uma mulher que ninguém dava nada, uma mulher que não conhecia, que não andava com Jesus, uma mulher que vivia no mundo do pecado. Ela entrou lá para o adorar. Foi ela que chamou a atenção, foi ela que chamou a atenção do mestre. Que o mestre falou: olha, o mestre ainda repreendeu aqueles que murmuravam. Olha, por que vocês estão falando isso, Simão? Olha, Simão, desde a hora que eu entrei na sua casa, você não me adorou, você não me saudou. Desde o momento que ela pisou os pés, ela não cessa de molhar os meus pés com lágrimas e de beijar os meus pés, e de enxugar as lágrimas
com o cabelo. Você também não me julgue a cabeça. Essa, desde a hora que ela entrou, ela está derramando o seu unguento sobre os meus pés e sobre a minha cabeça. Uma desconhecida que o adorou ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Vamos Deus. reconhecer a sua soberania, a sua excelência, a glória por excelência. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Que o Senhor continue falando mais profundo aos nossos corações. E nas vossas orações, irmãos, oreis por mim, pela minha família, que somos carentes das vossas orações. E as palmas bem fortes para o Senhor Jesus Cristo.